Hoje vamos falar sobre empatia. Todos já ouvimos falar em empatia e ser empáticos. Mas será que todos somos empáticos? Salvo exceções de doenças, como perturbações da personalidade, bem como disfunções cognitivas profundas ou redução dos afetos resultantes de traumas e depressão, independentemente do género, masculino, feminino ou não binário, todos temos a capacidade de sermos genuinamente empáticos. Muitos realmente somos, alguns não o são. Mas será que mostramos empatia da mesma maneira ou existem várias formas de a expressarmos? Estudos recentes na neurociência apontam para diferentes tipos de empatia. A empatia está relacionada com a palavra compaixão, que deriva do latim compassio e significa sofrer com ou sofrer juntos. Mas só conseguimos ser empáticos se reconhecermos o sentimento. E esta é a maior dificuldade que surge em consulta, é o facto das pessoas não se conhecerem a si próprias. É verdade, saltamos de degrau em degrau na vida, da escola para o trabalho, do trabalho para o casamento, e o cotidiano da maioria de nós não nos deixa tempo para descobrirmos ou redescobrirmos-nos a nós próprios e aos nossos sentimentos. Deixamos as atividades que mais gostamos ou gostaríamos de experimentar para as férias ou para a reforma e sabemos como a vida por vezes tem outros planos para nós, planos que ninguém está à espera. Assim, chegamos à idade adulta com um adulto desconhecido, que não sabemos quem é que somos. Não conseguimos sentir nem expressar os nossos próprios sentimentos. E se eu não me conheço a mim, como é que eu posso conhecer o outro? É aqui que entra o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Uma sugestão: façam encontros com vocês próprios, seja a corrida, a escrita, aprender a cozinhar ou a construir automóveis. Reservem tempo para vocês mesmos e informem a família que aqueles 5, 15, 30 ou 60 minutos não vão estar disponíveis. Aproveitem o vosso momento e sem culpas. E se tiverem que acordar 2 horas mais cedo ou deixarem de ver televisão à noite, vão ver que vai valer a pena. Voltando então à compaixão. Eu sinto compaixão quando reconheço o sentimento do outro e tenho vontade de o ajudar e de fazer alguma coisa para minimizar o desconforto. Da forma mais fácil, então, ser empático é ser capaz de compreender que o outro está a ter uma experiência, boa ou má, e essa experiência vai ter impacto em nós e até pode nos impressionar e até, em alguns casos, comover. Mais do que dizermos que somos boas pessoas, que temos um bom coração e que somos muito empáticos, a dor e a alegria do outro, que o outro também sente, eu também vou sentir. E porquê? Porque vou reconhecer e identificar o sentimento, tenha ou não tenha passado pela mesma situação. Por outro lado, as pessoas que mostram pouca empatia, tal como acontece em personalidades antagonistas ou narcísicas, mas que mesmo assim conseguem manter boas relações com os outros, elas vão desenvolver um tipo de afeto baseado numa troca desonesta, ou seja, eu vou ser generosa e carinhosa para com alguém, não por gostar daquela pessoa, não é uma ação genuína da minha parte, mas sim porque sei que vou receber algo em troca, quer seja material, quer seja emocional. A verdade é que não é por se dizer palavras bonitas a alguém que gostamos dessa pessoa, e nem todas as pessoas que dizem as coisas que gostamos de ouvir gostam de nós ou são boas pessoas. A empatia é a nossa capacidade de conexão com o outro, é a nossa honesta gentileza, atenção e generosidade para estarmos com o outro e ajudar com a nossa presença e com a nossa ação. Então, quais são as diferentes formas de expressar empatia? Temos então várias formas. A empatia cognitiva é uma empatia muito superficial e leve. Existe um reconhecimento que o outro está em sofrimento, pela sua expressão facial, pelo choro ou por aquilo que está a dizer, mas em nada vai alterar a minha emoção ou o meu comportamento. É como se houvesse uma participação externa de alguém que está a ver a situação, mas que nada faz para impedir o que está a acontecer. Um exemplo:
estar a ver e a presenciar um ser vivo, animal ou humano, a ser abusado e não fazer nada para que a situação seja impedida, é porque não vai haver uma alteração no meu estado emocional nem comportamental. E a pessoa até pode dizer: eu sei perfeitamente como é que tu te sentes, mas sem uma emoção genuína ou uma vontade honesta e verdadeira de ajudar. A empatia emocional. Existe uma identificação com o outro a nível emocional. As pessoas podem até espelhar naturalmente as emoções do outro. Podem rir juntas, podem chorar juntas. Há realmente um espelho do que se está a passar. E geralmente surgem frases do tipo: eu sinto-me tão triste por ti, ou eu sinto-me tão feliz por ti. A empatia compassiva, por seu lado, é a abordagem holística da empatia. Tal como falámos anteriormente, a empatia está relacionada com a palavra compaixão. Compaixão compassiva. Aqui existe um claro reconhecimento dos sentimentos do outro e uma vontade imediata de ajudar de forma a minimizar o desconforto. As frases geralmente ouvidas são: o que precisas neste momento, diz-me o que posso fazer por ti agora e diz-me como te posso ajudar. Mas nem tudo o que parece é. E então temos por último a empatia teatral ou performativa. É uma empatia que nada tem de genuíno. É apenas para a pessoa se sentir valorizada e receber muitos elogios por parte dos outros. Já todos a utilizamos em crianças. Portávamos-nos bem, fazíamos os trabalhos de casa, de forma a agradarmos os nossos pais ou cuidadores. Mas o problema é que se continuarmos a usar enquanto adultos, não é? A pessoa sabe então que vai ter um determinado comportamento empático, não por ser genuína, mas porque vai suscitar reações de admiração ou valorização por parte dos outros. Por exemplo, uma estranha oferecer doces a crianças como forma de aos poucos ganhar a sua confiança e proximidade, ou alguém pagar um jantar caro num restaurante caro a um grupo alargado de amigos, só para que todos vejam e falem como ele é bem sucedido na vida e que até paga jantares aos amigos. Ou um homem que, ao sentir que tinha perdido o controle sobre a sua ex-mulher, tenta tudo para a ter de volta com frases: mas o que é que queres para voltar para mim? É joias, eu compro-te as joias, é uma viagem, vamos aonde tu quiseres. Numa tentativa forçada de valorização do próprio, sem se preocupar com os sentimentos do outro. É claro que o mais importante de sermos empáticos é percebermos o quão complexa é esta definição e que tudo o que é complexo tem muitas camadas e merece uma atenção redobrada da nossa parte. O contexto em que a situação ocorre também é de extrema importância, porque a nossa percepção altera consoante o grau de afinidade que temos com uma determinada pessoa. Infelizmente, por vezes acontece nem sequer percebermos se um familiar ou amigo está ou não a ser genuinamente empático para connosco. Tal como outras capacidades que temos, também a empatia pode ser seletiva. Ou seja, eu posso ter mais empatia com animais e crianças do que com adultos, ou então posso só ter empatia por animais. Agora, não vamos ser tapetes de alguém. Não é por sermos empáticos que vamos aceitar e compreender tudo o que nos aparece à frente. Não é por sermos empáticos e compreensivos e atentos aos outros que nós nos vamos esquecer de nós, dos nossos próprios limites e dos nossos valores. E devemos ser seletivos com determinadas pessoas e situações. Se eu estou a presenciar algo que me incomoda, que não tem a ver comigo, que não é aceitável para mim, não é pelos meus amigos ou familiares que eu vou continuar no mesmo sítio ou não fazer nada. A mesma coisa, se eu estou a ser maltratado e desvalorizado em determinada situação, eu tenho de reagir sempre que possível, mesmo que eu goste muito da pessoa que me está a maltratar e a faltar ao respeito, seja quem for. Seja o namorado, a namorada, a mulher, um familiar, seja quem for, o patrão. Essa pessoa, independentemente do que eu sinto por ela, que me está a chamar nomes, que me está a faltar ao respeito, a manipular as minhas ações, os meus sentimentos, e em casos, os meus sentimentos e os meus pensamentos, e em casos
extremos até pode estar a agredir-me fisicamente, a bater-me, eu tenho de fazer qualquer coisa. Mesmo que eu saiba que o que está a acontecer não faz sentido e que está errado, não é altura para conversar, não é altura para nos justificarmos e muito menos para tentar entender o outro. Temos de pensar e entender, neste momento, algo está errado e eu tenho de me proteger e de me defender da melhor maneira possível. E quando tal não for possível, peçam ajuda. Eu tenho sempre a escolha de ser verdadeiro, honesto e sincero para mim mesmo. A apatia, o não fazer nada, o não denunciar, é, em muitos casos, pior que a violência. E porque não existem duas pessoas iguais, também importa falar nos limites de cada um. Porque o que me magoa a ti, se calhar não me magoa a mim e vice-versa. Atualmente vivemos muito na base da ironia e por vezes do sarcasmo. E temos de perceber que não é tudo uma brincadeira e que não podemos fazer piadas com tudo. Por vezes essas brincadeiras acabam por reprimir a pessoa e nos casos mais graves até acabam por traumatizar. Um exemplo, uma mulher que aos 13 anos começa a ver transformações no seu corpo, bem como a sua própria família, que começam a fazer piadas e gozam com essas mesmas transformações. O resultado? A rapariga começou cada vez mais a esconder o próprio corpo, nas suas palavras, a querer se tornar invisível, algo que é impossível, e rapidamente desenvolve comportamentos de bulimia para poder controlar o peso. Hoje é uma adulta insegura, com baixa autoestima, não aceita o seu corpo e tem um coração, tem o músculo cardíaco enfraquecido devido a anos de comportamento bulímico. Um homem que, quando era adolescente, que ficava em pânico e chorava sempre que tinha notas médias na escola, porque sabia que, ao chegar a casa, o pai, para além de lhe bater, iria gozar com ele, chamar-lhe nomes de burro, de estúpido, porque não tinha tido notas excelentes. Quando nós mostramos compaixão e generosidade para alguém que valoriza a relação com o outro, é o início de uma boa e saudável relação de troca e de amizade. Agora, quando nós mostramos a mesma compaixão, a mesma generosidade para alguém que valoriza o poder, é o início de um relacionamento em que muitas vezes vamos ser explorados e manipulados e maltratados pelo outro. É importante termos em conta que muitas vezes os traumas são passados de geração em geração, ou seja, de pais para filhos. O sofrimento não se compara nem deve nunca ser julgado. Muitos de nós vão sofrer com a perda de um familiar e outros vão sofrer com a mesma intensidade porque perderam um telemóvel. De qualquer maneira, temos de cuidar uns dos outros em qualquer situação, mas que sejamos sinceros e genuinamente empáticos. A empatia é uma capacidade que pode ser aprendida e reforçada, mesmo que a nossa cultura ou a educação inicial não tenha sido muito compassiva ou amorosa. Só temos de ser mais conscientes e mais responsáveis e seguir o princípio fundamental: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Eu espero que este vídeo vos ajude a perceberem mais sobre empatia e a tornarem-se mais empáticos uns com os outros. Sugestões e comentários são bem-vindos. Obrigada e até breve.